Olá, hoje eu terminei de ler um livro bastante interessante que eu estou trazendo aqui para vocês. É Um Mundo Transparente, de Morris West. Você diria, então, se trata de um livro de ficção? Na realidade, não. O Morris West é um escritor de ficção, de best-sellers, mas realmente esse é o primeiro livro dele em que, embora ele seja ficção, uma história de ficção, ele tomou como ponto de partida um fato verdadeiro e com personagens verdadeiras. Ele trata, o ponto de partida é com relação a uma paciente do psicanalista Carl Jung, o suíço Carl Jung. E ele fez algumas anotações a respeito dessa paciente e foi a partir daí que ele, então, o escritor, o Morris West, decidiu escrever esse livro de ficção. Mas ele trata das questões muito em moda, principalmente no início da psicanálise, porque aqui retrata justamente esse início, os primeiros estudos com Jung e o Freud, e que trata da questão incestuosa, que é um tema muito recorrente, tanto de um psicanalista como outro, tanto de Freud como de Carl Jung. E a partir daí ele traça então todas essas histórias e narra a história muito mais da família dele, porque ele também teve um caso muito conflituoso dentro da família, porque ele era um homem muito bonito e fazia muito sucesso entre as mulheres. Estou falando de Carl Jung. E tanto que no início da psicanálise, essa questão de envolvimento de médico-paciente, ele não era muito visado, não havia uma proibição. Hoje, eticamente, não é possível ter envolvimento, pelo menos é condenável o envolvimento do médico e paciente. Mas naquela época não havia essas restrições, nem se imaginava essa questão. Tanto que o Jung teve já envolvimento com uma primeira paciente russa dele, que ele tratou dessa paciente e ela acabou também entrando no estudo da psicanálise. O mesmo aconteceu com a segunda amante de Jung, que foi Antônia Wolff, com quem ele teve um envolvimento de mais de 30 anos, que só terminou quando realmente ela morreu. E o interessante é que ele nunca deixou a mulher dele, a Emma, que também fazia estudos dentro da psicanálise, mas que não se registra absolutamente nada, porque aí ela se envolveu com a criação dos filhos, 6 a 7 filhos, me parece, e não deu continuidade ao estudo, embora ela mantesse uma correspondência muito assídua com Freud, de quem ela ficou amiga depois, que eram amigos antes, né, quando o Jung e o Freud mantinham amizade e também correspondência, mas depois eles brigaram e a Emma continuou se correspondendo com o Freud. Mas, na realidade, a Antônia, ela vivia praticamente dentro da casa do Jung e a mulher. Então, havia esse triângulo, né, amoroso aí, embora as duas mulheres, elas se tolerassem apenas, né, nunca tiveram grande amizade. Mas a Antônia, ela também realizou muitos estudos, e é interessante que o Jung nunca fez referência a ela sobre esses trabalhos que ela realizou junto com ele na psicanálise, né? E machista, né? Lógico que não ia dividir com ela os louros, né? Da psicanálise. Mas, enfim, é um livro muito interessante porque perpassa por tudo isso, pelo esse relacionamento, pela família de Jung, pela psicanálise, né? Fala pouco de Freud, mas fala, e também há esse romance, né? Alinhavando tudo isso. É bastante interessante, uma leitura interessante que vale a pena. Recomendo.